Oi gente, eu sou a Ana, você tá no canal Rascunhos Críticos e hoje eu vou falar sobre O Rinoceronte, a primeira resenha do canal. E sobre o que o rinoceronte fala. É uma obra de teatro, é a primeira coisa que vocês têm que saber. Eu não tenho costume de ler peças de teatro, desde o ano passado eu tenho tentado ler mais, e O Rinoceronte foi uma grande surpresa, porque mesmo com a minha falta de costume, foi um prazer gigantesco lê-lo. A história inicia com uma conversa comum, cotidiana, entre várias pessoas, e que uma delas ouve um barulho e percebe que o rinoceronte passou. No início, algumas delas não acreditam, ficam incrédulas, mas com o passar do tempo eles vão percebendo que a população inteira está virando um rinoceronte. E eu acho que o mais importante dessa obra não é os acontecimentos da obra, não é o final, é a alegoria que ele faz. O personagem principal, ele é o observador, ele observa tudo que está acontecendo e ele é o que é resistente, ele é o que tenta resistir a todos os acontecimentos. Diferente do que a gente imagina, não é o pensador que resiste, ao contrário, ele é um dos primeiros que se embrutece, digamos assim, que ele para de se sensibilizar com o outro, e pra mim esse é um dos motivos porque ele se torna um rinoceronte. Cada personagem representa uma forma de reação a esses acontecimentos. Eu vi uma relação bem forte com os acontecimentos que a gente vive, em que existem dois lados e um não escuta absolutamente o que o outro tem a dizer, e a relação que ele faz é com um animal bem grande e que avança em tudo que vê pela frente e não é um animal conhecido pela sensibilidade, digamos assim. E essa também é a relação que o José Castelo faz no artigo que ele escreve A Lógica das Bestas para o Suplemento Pernambuco, que eu li no site. Eu vou deixar o site aqui embaixo, o link. Ele fala sobre essa mecanização do indivíduo, né? Que eu posso até falar de massificação, em que todas essas pessoas representam essa classe de cegueira, né? Ele também fala de um mundo de sonâmbulos, em que ninguém está alerta para o que está acontecendo e nem para o que o outro tem a dizer. E o interessante é que a primeira coisa que as pessoas perdem no livro é a linguagem. E é o que eu acho que diferencia especificamente o ser humano dos outros animais. É essa habilidade que a gente tem de construir as coisas através da linguagem, de construir relações, de perceber o mundo em que nos cerca. Essa linguagem também constrói o mundo, ela não só fala nem representa. E a primeira coisa que esses animais perdem é essa linguagem, ou seja, eles perdem essa capacidade do pensamento, digamos assim. E aí eu fiquei pensando nesse papel da linguagem, nesse processo de civilização do ser humano, e que a gente percebe que a linguagem está praticamente em tudo, né? Que a linguagem é o meio que o ser humano tem para a percepção desse mundo, para a percepção do outro. Então, perder essa linguagem é ficar cego ao de fora, ao diferente, ao outro. O Ionesco é um dos autores que fazem parte do Teatro do Absurdo. Eu ainda quero fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas que é um movimento que tenta trazer... Eu não sou especialista em artes cênicas, só um detalhe, e é um movimento que busca trazer cenas, histórias um pouco absurdas para mostrar essa falta de sentido no mundo, né? E principalmente esse movimento veio depois da guerra, em que os escritores precisavam utilizar essa linguagem alegórica, metafórica, para mostrar o absurdo do que estava acontecendo, porque o mundo tinha perdido completamente o sentido, pois o mal
foi banalizado de uma forma muito generalizada, e inclusive eu preciso ler o livro da Hannah Arendt, que fala sobre isso, e eu posso trazer aqui para vocês. Então, essa é uma obra que vem para mostrar para a gente a necessidade do ouvir, né? Do perceber, do olhar, e que essa é a única forma que a gente tem de tentar escapar desse embrutecimento, dessa cegueira, né, em que as pessoas estão hoje colocadas sem perceberem em que prisão elas estão se colocando, e o perigo disso na nossa sociedade, em que uma pessoa não escuta a outra, principalmente, como mostra aqui, os intelectuais, que a gente pensa que eles estão à margem desse tipo de perigo, mas não. Quando você está dentro de um conhecimento, você também se fecha e esquece de observar outras formas, outros pontos de vista. Uma das críticas também que ele faz é a respeito do conformismo, em que vários personagens aqui simplesmente se conformam, né, se habituam ao que está acontecendo, e o Beringer, eu acho que é assim que fala o nome dele, Beringer, ele é a resistência, né? Ele é o único personagem que, independente do que está acontecendo, ele realmente se sente ilhado naquela situação, mas ele resiste apesar de tudo, e porque ele percebe que alguma coisa está errada. Apesar de ele não conseguir verbalizar direito o que está acontecendo, ele percebe esse problema que há ao seu redor e não se conforma de jeito nenhum. E também essa é a forma do autor fazer uma crítica a esses sistemas totalitaristas, em que as pessoas simplesmente vão aceitando, e aquilo acaba naturalizando no cotidiano, e às vezes a gente precisa de uma sacudida, de um Beringer que vem e nos tira de dentro dessa casca que a gente mesmo constrói pra gente, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tenho tanto conhecimento assim a respeito de teatro, mas a experiência que eu tive com essa obra foi assim gigantesca. Ela veio em um momento muito importante em que a gente vê a discussão generalizada entre as pessoas, em que um não escuta completamente o que o outro fala, e eu sempre sou adepta de escutar o outro ponto de vista, apesar de concordar com as coisas. Eu nunca concordo totalmente com uma coisa radical, eu sempre penso e pondero antes de falar qualquer coisa, nessa época em que a gente sabe que as pessoas têm opinião sobre tudo, apesar de não ter conhecimento daquilo, não ter argumentos para falar, né? Então, esse livro realmente é importantíssimo, principalmente nessa época. A situação do absurdo faz com que chame mais a atenção do leitor e faça com que ele perceba que há algo que precisa ser prestado atenção ali, e que aos olhos das outras pessoas passa meio que despercebido. Então, eu recomendo muitíssimo a leitura do Rinoceronte. Quem já leu, comenta aqui comigo nos comentários, e quem tiver lido, leia, por favor, e também venha conversar comigo. Esse livro faz parte, eu acho, das minhas leituras mais importantes que eu já fiz. Então, eu vou continuar estudando, pesquisando sobre a época, e quando eu tiver mais alguma coisa para falar, eu venho falar para vocês, certo? E quem gostou desse vídeo, dá o joinha, comenta aqui comigo nos comentários, e segue o canal, ativa o sininho, que às vezes o YouTube não está mandando os vídeos direito. E obrigada, até o próximo vídeo.